Eurodólar em dia de Fed. Neste vídeo não há nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. Isto num dia em que nós estamos à espera hoje, às 6 da tarde, pela decisão da Reserva Federal dos Estados Unidos relativamente à sua política monetária. Bom, para já ontem vimos aqui assim este Eurodólar começou o dia logo entusiasmado com a possibilidade da tal passagem no Parlamento Alemão da reforma fiscal, que permite um maior endividamento portanto, mais investimentos na Alemanha e na Europa em geral, que acabou por ser conseguido. E também entusiasmado pela possibilidade de vermos aqui assim um cessar-fogo na Ucrânia. Bom, obviamente estavam as duas coisas a ser já bastante descontadas, relativamente ao cessar-fogo ele não existe, acaba por haver um compromisso, se é que existe compromisso de não agressão relativamente às infraestruturas energéticas e não mais do que isso. Não me parece que a Ucrânia, que Zelensky tenha ficado muito contente com essa situação, nem a Europa Ocidental também não me parece ter ficado propriamente entusiasmada com a situação, na medida em que tudo se mantém em aberto, ou seja, não há nada de concreto relativamente a isso. Isso acabou por também contribuir aqui assim por alguma o tal buy on rumor, sell on fact, ou seja, houve um entusiasmo inicial que levou a ganhos no euro, mas que acabaram agora por ser um pouco, como nós estamos a ver, descontados, já estava descontado e, portanto, com o preço a voltar um pouco atrás, a corrigir estes fortes ganhos que têm estado a ser feitos. Isto quando nós estamos à espera da reunião da Reserva Federal dos Estados Unidos hoje, que vai ser o evento para o nosso Eurodólar. Não temos praticamente nada, vamos ter agora às 10 horas a confirmação, os números finais da inflação na Europa, que em princípio deverão manter-se aos níveis preliminares e que mesmo assim não me parece que sejam tenham um impacto forte no mercado para já, com o mercado à espera de facto do que vai acontecer logo na Reserva Federal. Obviamente os mercados não estão à espera de outra coisa que não seja a manutenção das taxas e vão estar a olhar sim para as projeções, nomeadamente para os dot plot. Aqui nós podemos ver aqui no gráfico dos dot plot, nós temos esta é o 2024, 2025, aliás, estes são as projeções de dezembro, os últimos dot plot que temos, e vemos aqui assim, portanto, a mediana para este ano, 3,875 a 3,875%, ou seja, 50 pontos base abaixo dos atuais 4,25, 4,50. Que é 4.375. Ora, o banco, a Reserva Federal, a meu ver, deverá provavelmente confirmar esta projeção de dezembro, portanto, mantendo esta projeção. No entanto, como vemos aqui por este pontinho vermelho que a CME Group nos dá, a FedWatch Tool nos dá, este ponto vermelho é as taxas implícitas que os mercados de futuros de taxas de juros do Fed Funds apontam neste momento, ou seja, para os 3,75. Ora, eu creio que o próprio manter estes dois cortes de taxa de juros, estes 50 pontos base para este ano, 2025, por parte do Fed, já é uma razão para provavelmente vermos alguns ganhos do dólar, ou seja, ganhos do dólar
perdas no euro-dólar. Por outro lado, aqui as taxas de juros, e eu estou a colocar as taxas de juros, as yields a 2 anos, o spread entre as yields norte-americanas e europeias, e nós temos vindo nos últimos dias, isto é um gráfico diário, nos últimos dias temos vindo a crescer, digamos, a aumentar o spread a favor do dólar nestes últimos dias. E isso não se tem verificado no preço, para todos os efeitos. Ele tem mantido, tem sido contraditório, tem mantido este ganho do euro-dólar. Eu creio que a situação da Alemanha ultrapassada, com a situação da Ucrânia de alguma forma também bastante descontada, e agora, quando retirarmos o Fed do caminho, por assim dizer, se o Fed não tiver um posicionamento, se Jerome Powell não tiver um posicionamento mais dovish, eu acredito que possamos agora ver a tal correção deste forte movimento do euro-dólar, estamos aqui com o gráfico diário, do euro-dólar a acontecer, caso isto aconteça. Para já, o que nós vemos é no gráfico semanal a tal resistência dada pela nuvem de Ishimoku a manter-se, não está sequer alterada, apesar do máximo feito ontem. O preço continua bastante dentro disso mesmo. O gráfico diário que nós vemos aqui mostra-nos aqui algum cansaço, ou seja, há aqui este primeiro a 1,0947, este primeiro máximo, depois este segundo máximo de ontem a 1,0954, que é o novo máximo do ano. Provavelmente esta área toda a conseguir resistir. Esta linha que temos aqui a ver de resistência não foi quebrada, por assim dizer, foi testada aqui, foi novamente testada uma vez mais ontem e hoje, mas ainda não foi quebrada, e estamos a falar aqui nos 1,0936, portanto basicamente aqui os 1,0930, 1,0950 a manter-se como uma área de resistência. O suporte, eu continuo a dizer que o suporte maior continua aqui assim na média móvel dos 200 dias, na importante média móvel dos 200 dias, que se encontra a 1,0713 para ser mais preciso, com a média móvel 21 a tentar cruzar aqui de forma ascendente a média móvel 200. Claro que isto é um sinal bullish para o par, mas primeiro precisa de ser confirmado e depois provavelmente precisa de arranjar aqui assim algum espaço em termos de correção para que esta tendência ascendente, que ainda existe, se vá continuar ou vá aumentar. Para já o que nós vemos aqui nos indicadores do momento, no RSI continua aqui bem junto da linha de sobrecompra, portanto a indiciar a possibilidade de a tal correção, e também aqui no MACD o que nós vemos é o histograma a ficar cada vez mais apertado, ou seja, cada vez, provavelmente aqui já podemos ver quase, vamos ver se vai acontecer entretanto ou não, mas está bem perto da linha do MACD passar para baixo da linha de sinal. Claro que está muito positiva e, portanto, é um sinal bearish bastante fraco, mas ainda assim um sinal bearish. Se nós olharmos aqui para o gráfico a 4 horas, a tal situação que estávamos há pouco a falar dos 1,0947, 1,0954, 1,0936 mantém-se, ou seja, é esta área que eu estava a falar ali no gráfico diário que nós vemos aqui assim como a principal resistência. O preço, como vemos, está a vir aqui abaixo, nomeadamente as médias móveis 21 e 55 do gráfico a 4 horas, que se encontra aqui entre os 1,0880 e os 1,0905, portanto esta área aqui em torno de 1,09 a precisar de ser quebrada, para então voltarmos a ver esta área, a primeira área de suporte relativamente forte, que é dado aqui pelo mínimo da semana passada, os tais 1,0805, estamos a falar dos tais 1,08 para todos os efeitos, e um pouco mais abaixo uma segunda linha de resistência, de suporte, desculpem, mais fraca, 1,0765, dado por este mínimo do dia 6 de março.
desculpem, de 6 sim, de 6 de março, 6 de março, claro. Então, estas serão as áreas de suporte aqui assim, antes das tais, obviamente, antes da tal que nós tínhamos visto aqui assim, mais forte, que eu acredito que não, que está aqui assim, da média móvel dos 200 dias, aqui à volta dos 1,07. Também aqui já voltamos a ver, vemos aqui o cruzamento descendente da tal linha do MACD com a linha de sinal, embora ainda fraco, tal como eu estava há pouco a dizer no gráfico diário, ele está acima do zero, portanto está positivo, e o RSI está agora aqui a testar a linha de 50, que separa o momento positivo, o momento ascendente do par com o momento descendente do par. Portanto, esta tendência ascendente que temos vindo a ver aqui e aqui, a poder estar a ser pressionada e a poder, portanto, ser a inverter um pouco esta tendência de curto prazo. Como vemos aqui assim no gráfico, aliás, vemos aqui assim no gráfico a 1 hora, tínhamos este canal ascendente que eu coloquei, que vou retirar agora, não faz qualquer sentido. Estes suportes foram todos eles acabaram por ser rompidos também. Agora, o que nós temos para já como último suporte é esta média móvel 200, neste gráfico horário que estamos aqui à volta dos 1,0880, e mais tarde, obviamente aqui os tais 1,08, esta linha está nos 1,0835 e estes mínimos estão um pouco mais abaixo, portanto estamos a falar de uma área 1,0830, 1,0835, antes do tal mínimo da semana passada a 1,0805. Claro que tudo isto, eu estou aqui bastante, como como poderemos ver, eu estou bastante mais bearish para o euro-dólar hoje do que bullish, mas atenção, isto é apenas a minha opinião, não é nenhuma recomendação de investimento, obviamente, mas o ultrapassar destes máximos aqui, dos tais 1,0830, 1,0850, o do máximo do ano já, desculpem, 1,09, 1,0930, 1,0950 e do máximo do ano, 1,0954, obviamente vai provocar aqui assim a continuação deste movimento ascendente. Estamos a falar de um Jerome Powell bastante mais dovish. Eu não acredito muito que isso possa suceder em termos de colocar, de Jerome Powell ficar mais dovish do que repentinamente, até porque há indicações de alguma aceleração na própria inflação, isto via tarifas. De facto, apesar de haver algum sentimento de fragilidade na economia norte-americana, os dados ainda não mostraram isso, continuaram, mesmo ontem vimos a produção industrial a subir, tínhamos visto também as vendas a retalho, portanto, não há aqui nada que possa dizer para já que os Estados Unidos vão entrar em recessão, e portanto, com a situação como está em termos das pressões inflacionistas, eu não creio que o Jerome Powell se torne mais dovish repentinamente. Bom, mas de qualquer das formas, o romper desta tal área que estamos a falar aqui de resistência, um 0,930, um 0,950, poderá, obviamente, levar uma vez mais aos tais 78,6% do tal movimento máximo 2024, mínimo 2025, aqui perto de um 10 e que está a um 0,992 e os tais 1,10 psicológicos. Acima disso, só realmente estamos a falar de 1,12, os tais máximos de 2024, temos o full retracement, por assim dizer, deste movimento todo e, portanto, que está aqui assim nos tais 1,12, mas creio que isso tínhamos que ter aqui um Fed bastante dovish mesmo, para que alguma coisa destas acontecesse, ou então um Putin repentinamente a aceitar todas as condições da Ucrânia para terminar com a guerra, o que me parece também bastante impossível. Bom, para já é tudo. Desejo a todos um bom dia, bons negócios, algum cuidado logo com o Fed e amanhã cá estarei para mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!